Só que você já parou para pensar que de repente você tem um dorsal ótimo, né? Ou menos que for bom ou razoável, mas está bem melhor do que bíceps. Então, qual é a lógica de você começar sempre com costas e nunca com bíceps? Se você tem um bíceps aquém do que você gostaria que fosse, você percebe que não está acompanhando a musculatura das costas, ou seja, você tem bem mais volume de costas, o certo é você começar com o seu músculo fraco, nesse caso o bíceps. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como alternar a ordem dos grupamentos musculares de forma correta. Parece ser uma coisa simples, mas muitas pessoas erram nisso. Então elas às vezes começam a fazer exercícios para um determinado músculo, sendo que dependendo da pessoa, e em muitos casos, deveria começar a fazer exercícios para um outro grupamento muscular. E eu vou ensinar tudo para vocês no vídeo de hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 25 anos a conquistarem os seus objetivos de forma eficaz. E seja bem-vindo ao canal Dan Champions. Então, o que é muito comum ocorrer em 99% dos alunos. Então, vamos supor que hoje é o seu treino de costas e bíceps, certo? Obviamente, você vai começar com costas. Aí, por exemplo, você vai fazer um pulo em frente, né? Ok. Aí, depois do pulo em frente, você vai fazer, por exemplo, uma remada máquina, pegada neutra. E aí depois você vai fazer uma remada aberta para trabalhar a porção do meio das costas. Ou de repente você vai fazer um pull down, certo? Então vamos supor que você faça 3 exercícios. Bom, aí depois que você terminar o seu treino de costas, seja 3, 4 ou 5 exercícios, você vai começar a fazer exercício de bíceps. E aí você vai, por exemplo, faz rosca direta com barra W, ou com halteres. Na sequência você vai fazer, por exemplo, rosca Scott. E se você for fazer 3, com rosca 45 graus com halter. Bom, isso 99% das pessoas fazem. A pergunta é, está certo ou errado? Bom, depende. Suponhamos que sua prioridade for costas. Aí, tá certo. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Será que a sua prioridade realmente é costas? Será que você tem como músculo fraco costas em vez de bíceps? E se por um acaso o seu músculo fraco for bíceps? Pois aí é que está o detalhe. Se o seu músculo fraco for bíceps, por que então começar com costas? Bom, antes de eu responder essa pergunta, vamos pensar da seguinte forma. Por que a grande maioria das pessoas fazem costas e bíceps ou, por exemplo, peitoral e tríceps? A resposta é, como costas tem muito mais músculo, né, são músculos maiores, a pessoa começa por um grupamento muscular onde tem mais músculos ou mais exercícios, né? Então vamos supor, se a pessoa faz 3 exercícios para bíceps, para costas vai ser 5. Até aí tá correto. Se ela faz 3 exercícios para tríceps, ela vai fazer 5 para peitoral. Então são músculos maiores. Então geralmente é por esse motivo que as pessoas começam com costas, depois bíceps, peitoral e depois tríceps. Só que você já parou para pensar que de repente você tem um dorsal ótimo, né? Ou menos que for bom ou razoável, mas está bem melhor do que bíceps. Então, qual é a lógica de você começar sempre com costas e nunca com bíceps? Se você tem um bíceps aquém do que você gostaria que fosse, você percebe que não está acompanhando a musculatura das costas, ou seja, você tem bem mais volume de costas, o certo é você começar com o seu músculo fraco, nesse caso o bíceps. Então o que você vai fazer? Vamos supor que você tenha 3 exercícios para bíceps. Você vai fazer os 3, após os 3 exercícios que você começa a fazer dorsal. E aí, seja ele, se no seu treino tem 3, 4 ou 5 exercícios. Bom, e agora eu vou dar outro exemplo. Suponhamos que hoje seja o seu treino de peitoral e tríceps. E aí, o mais comum é o quê? Você vai lá, começa com o peitoral, e aí, por exemplo, faz um supino reto com dumbbells. E aí, na sequência, você vai fazer mais 2, 3, 4 exercícios. Aí, por exemplo, supino inclinado
com dumbbells. Na sequência, de repente, um crossover, polia alta, para trabalhar a porção inferior do peitoral. Aí, de repente, você vai finalizar com crucifixo máquina. Ok. E aí, depois, você vai começar tríceps, certo? E aí, dando como exemplo, um tríceps francês com dumbbells. E aí, depois, você vai fazer mais uns 2 exercícios para tríceps. Por exemplo, o tríceps pulley. E aí, depois, você finaliza com coice. Então, isso também é praticado por 99% dos praticantes. Voltando à pergunta anterior. Sua prioridade é peitoral? Realmente é peitoral? Se for, tá tudo certo. Agora, se você tiver como ponto fraco, como músculo fraco o tríceps, você deve começar com tríceps. Então, você vai lá fazer 2, 3 exercícios para tríceps. Depois, você vai fazer os seus 3, 4, 5 exercícios para peitoral. E aí, agora, como último exemplo, e esse é que as pessoas mais erram, de todos, tá? Então, suponhamos que hoje seja o seu dia de perna. E aí você treina tudo de perna em um dia só. Seja a parte anterior da coxa, posterior da coxa, glúteo, adutor, enfim, panturrilha, né? E aí você vai lá, começa com agachamento no Smith ou agachamento livre, né? Aí depois, você vai fazer posterior de coxa, glúteo, adutor e tal. Bom, e aí depois o que ela vai fazer? Com certeza ela vai finalizar o treino com panturrilha. Se ela finalizar, porque como sempre panturrilha fica por último, qualquer imprevistinho, nossa, eu vou ter que sair 5, 10 minutos mais cedo do treino, acabar um pouquinho antes, ela simplesmente não vai fazer. Aí o que ela vai fazer, né? Então, por exemplo, panturrilha vertical máquina, ou pode ser panturrilha horizontal máquina, ou panturrilha no leg press. Enfim, não importa. Eu diria que, sei lá, 95% das pessoas tem um volume muscular no quadríceps muito melhor, muito mais harmônico, né? Do que comparado com a panturrilha. Aí quando eu falo panturrilha é tanto os sólios, mas principalmente os gastrocnêmios. Então, a pessoa tem uma coxa muito legal, principalmente a parte anterior da coxa. Às vezes, dependendo a parte posterior também, né, os isquiotibiais. Mas aí você vai olhar a panturrilha da pessoa, definitivamente não acompanha, né, o desenvolvimento do quadríceps. Bom, e aí nesse caso, mais uma vez, ela começou o treino com um grupamento muscular que não era para ter começado. Nesse exemplo que eu dei agora, era para ela ter começado com panturrilha, né? Seja exercício para trabalhar os gastrocnêmios e exercício para trabalhar o sólido. E aí, pessoal, a questão é a seguinte: segundo a ciência, o músculo que você vai começar no treino, os exercícios que você vai começar, é onde você vai obter mais performance, mais hipertrofia, ou mais ganho de força, ou resistência, tá? Então, se você sempre começa o treino de pernas com quadríceps, posterior de coxa, adutor e tal, e deixa o panturrilha por último, obviamente, os últimos, e principalmente o último, que no caso é panturrilha, você vai ter muito menos performance. E o porquê disso? Quando você vai começar um treino, você está com energia total, você está com bastante glicogênio muscular. E aí você consegue desempenhar, seja mais repetições, mais carga, enfim, você vai ter um desempenho bem melhor. Inclusive a própria execução, né? Você está com mais energia, você tende a fazer uma execução mais perfeita. Quando você vai fazer os últimos exercícios, principalmente o último, você está com menos energia, menos disposição, você está bem fadigado, menos glicogênio muscular. Obviamente você vai ter menos resultado. Ou seja, você nunca vai estar dando prioridade para a musculatura que realmente merece prioridade. Bom, aí algum de vocês deve estar se perguntando: Adam, mas se eu começar o meu treino de perna com exercícios de gastrocnêmio e sólio, eu vou perder um pouquinho de performance quando eu for fazer os agachamentos, leg press, posterior de coxa. É verdade. Só que lembra que eu te falei que se você tem um músculo prioritário, você deve colocar ele como prioridade. Ou seja, depois que você fizer ele, você vai ter realmente menos performance nos exercícios de quadríceps e isquiotibiais. Só que quadríceps e isquiotibiais você já está com um bom volume muscular. E aí você tem que focar exatamente nos sólidos e gastrocnêmios.
E isso não tem problema, porque você vai utilizar essa estratégia de músculo prioritário por 1 mês, 2 meses, por um certo tempo, né? Aí vamos supor que passou um tempo, 2, 3 meses, agora a panturrilha e o sólio tá show de bola. E aí o que você vai fazer? Você volta a utilizar os exercícios que você já fazia antes, ou seja, exercícios de quadríceps e isquiotibiais. E aí, uma outra dica que eu dou para vocês é assim, quando vocês chegarem nessa etapa em que vocês estão com harmonia, ou seja, nesse caso quadríceps, isquiotibiais, sólio, gastrocnêmio, tá com um desenvolvimento muscular muito parecido, igual, o que vocês podem fazer? Eventualmente, vocês invertem a ordem. Então, igual eu falei, volta a treinar quadríceps, isquiotibiais e tal. Só que se vocês ficarem por 3, 4, 6 meses só começando com quadríceps isquiotibiais, novamente a panturrilha vai voltar a ficar inferior, né, em relação ao volume muscular comparado com estes. Então, a estratégia é o quê? Você pode pegar, vamos supor, 2 semanas, 1 mês, ok. Coloca como primeiro exercício quadríceps isquiotibiais. E aí depois panturrilha. Passou essas 2 semanas, 1 mês, você faz panturrilha primeiramente, durante 2 semanas, 1 mês. E quadríceps isquiotibiais depois. Ah, pessoal, essa regra também vale pensando nos isquiotibiais. Quase ninguém começa o treino de perna com isquiotibiais. Quase sempre começa com quadríceps e depois isquiotibiais. E aí, mesma regrinha, sempre o quadríceps vai desenvolver mais isquiotibiais e a panturrilha então nem se fala, né, que vai ficar em último lugar no exercício, durante o seu treino. E aí você pode também estar colocando isquiotibiais nos primeiros exercícios e depois você faz quadríceps. Bom, e aí tudo que eu falei de quadríceps, posterior de coxa e panturrilha vale para os outros grupamentos, né? Então, se você for começar com tríceps depois desse peitoral, lógico, no treino de peitoral vai cair um pouquinho de performance, né? Você vai ter que reduzir a carga, porque você já vai pré-fadigar o tríceps antes, fazendo 2, 3 exercícios, mas aí é a mesma regrinha. Depois você vai alternando, conforme as musculaturas vão ficando mais harmônicas e equilibradas. Costas e bíceps, mesma coisa. Você vai começar com bíceps, vai atrapalhar um pouquinho no treino de costas, porque treino de costas, sempre quando tem flexão de cotovelo, você vai acabar usando também o bíceps. E pessoal, eu já vou dar a dica para vocês, que é aquela dica sensacional que vocês não vão ver em lugar nenhum. Mas antes, deixa eu perguntar, está gostando do vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal, para você ter conteúdos como este aqui, que possam lhe ajudar a chegar no máximo de performance, obter o máximo de hipertrofia, fazendo com que você chegue no seu objetivo da melhor forma possível e mais rápida. Muito bem, vamos lá. Dica do Dan. Qual seria a dica do Dan? Lembra que eu falei que quando a gente começa um treino, a gente tem mais energia, mais glicogênio muscular, mais resistência, mais força também? Então, você vai usar essa estratégia. E dentro dessa mesma ideia, vamos supor que na segunda-feira você sempre começa com peitoral e tríceps. Segunda-feira é o dia mundial para os homens, né? De peitoral e tríceps. Concorda que você provavelmente veio de um sábado e domingo descansado, ou seja, você não treinou. O último dia que você treinou foi na sexta. E olha lá, né? Às vezes você treina de segunda a quinta, sexta, sábado, domingo você descansa. Então, para a grande maioria das pessoas, na segunda-feira é o dia que ela vai ter mais energia, porque é o único dia em que ela ficou 2 ou 3 dias descansando entre um exercício e outro. Então, com certeza, o grupamento muscular que você escolher para fazer na segunda é onde você vai obter mais performance em relação aos outros. E aí você vai usar a mesma estratégia. Em vez de começar com peitoral e tríceps, se você tem como prioridade, como músculo fraco, costas e bíceps, ou um dos dois, comece na segunda com costas e bíceps, ou bíceps e costas. Ah, não, Dan, minha prioridade é membros inferiores. Comece na segunda, né, com membros inferiores. Quadríceps, isquiotibiais, panturrilha. Bom, pessoal, então resumindo, comece o seu treino com um músculo prioritário. E comece o treino da semana, no caso segunda-feira, com a mesma regra. Ou seja, um músculo que você precisa dar mais prioridade. E agora, só mais 2 coisas. Primeira, se você gostou desse vídeo, deixa o like e ativa o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para você com muito amor, carinho e dedicação. E a outra coisa que eu fiz um vídeo sensacional que vai ao encontro desse, eu falo qual a prioridade dos exercícios de cada agrupamento. Ou seja, suponhamos que você vai fazer o treino de costas. Afinal de contas, você deve começar trabalhando puxadas, né? Como por exemplo, o pulley frente. Você deve começar com remadas. Qual remada? Fechada, aberta? Então nesse vídeo eu falo também, eu dou dicas, né?
de quais exercícios você deve fazer em primeiro lugar, segundo, terceiro. E tem muita coisa interessante nesse vídeo. Então, clica aqui do lado que tá sensacional. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos pra cima?